Olá, boa noite. Boa noite. Deputados devolvem pontos polêmicos ao projeto que muda as regras eleitorais no Brasil. O texto agora precisa da sanção do presidente Jair Bolsonaro. O senador e ex-ministro Fernando Bezerra Coelho é alvo de operação da Polícia Federal. Ele e o filho, deputado, são suspeitos de receber propina de empreiteiras. A Polícia Federal prende mais 2 suspeitos de invadir celulares de autoridades. Cai o número de mortos em acidentes nas estradas federais. Mas o índice ainda é assustador. Morre o ex-ditador da Tunísia, Ben Ali, deposto na revolta popular que inspirou a Primavera Árabe. A economia mundial deve ter o pior desempenho desde a crise de 2008. O alerta da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O Grupo Globo é finalista em 3 categorias do Emmy Internacional de Entretenimento. Veja agora no Jornal Nacional. Está nas mãos do presidente Jair Bolsonaro o projeto que muda regras eleitorais. Ele precisa ser sancionado até o começo de outubro para valer para as eleições do ano que vem. Ontem, os deputados aprovaram um texto reincluindo pontos polêmicos. A votação terminou perto da meia-noite. A maioria dos deputados votou para recuperar diversos itens que haviam sido rejeitados no Senado, como a permissão para usar dinheiro do fundo partidário e eleitoral, formados com dinheiro público, para pagar contadores e advogados para defender candidatos eleitos ou não de acusações relacionadas ao processo eleitoral. Esses pagamentos não entram na conta do teto de gastos de campanha e ainda poderão ser feitos com dinheiro doado por pessoas físicas sem limite de valor, o que, segundo especialistas, abre caminho para o Caixa 2. O fundo partidário também poderá ser usado para pagar multas da Justiça Eleitoral, juros e até passagens aéreas para pessoas que não são filiadas. E ainda para compra ou aluguel de veículos e imóveis, reformas e para impulsionar conteúdos na internet. O texto também estabelece que as contas bancárias dos partidos não ficam sujeitas a controles mais rígidos pela Receita Federal sobre pessoas politicamente expostas. O PT e o PCdoB foram inteiramente a favor da retomada desses pontos controversos na Câmara. Democratas, MDB, PDT, PL e o PP votaram em sua maioria a favor. Só 6 bancadas foram inteiramente contra os pontos: PSL, Novo, Cidadania, Podemos, PSOL e PV. Segundo o líder do Cidadania, o texto aprovado abre brecha para a corrupção. Ele não ajuda a quem quer combater Caixa 2, a quem quer transparência, a quem quer saber como os candidatos estão gastando os recursos de campanha. É um projeto que, na minha opinião, não traz nenhum ganho para a sociedade brasileira. Este especialista em transparência reforça o mesmo entendimento. Permanece aberta a margem para práticas de Caixa 2 e lavagem de dinheiro. Entendo que foi uma leitura míope dos parlamentares, porque isso ocasionará, inclusive, um inflacionamento dos honorários advocatícios, uma vez que não se estabeleceu um teto para os gastos com essa atividade. Já o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, falou em avanço e negou que o texto facilite o Caixa 2. Os recursos serão contabilizados no escritório de advocacia, por exemplo. Então não tem Caixa 2. Está contabilizado. O que está contabilizado não é Caixa 2. Você pode dizer que esse encaminhamento não foi o melhor encaminhamento. Tudo bem, é uma decisão, é um encaminhamento. Agora, Caixa 2 não é de jeito nenhum, de forma nenhuma. Agora o projeto espera a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A equipe do Palácio do Planalto já está analisando a proposta para definir o que fazer: vetar partes do texto ou manter o que foi decidido aqui no Congresso. A gente espera que o presidente Bolsonaro vete, né, todas as inclusões que foram feitas, ou as reinclusões, né? Não é justo que o pagador de impostos, que o cidadão brasileiro, pague por multas aplicadas sobre candidatos, porque é isso que vai acontecer. Vai financiar pagamento de advogados eleitorais. Não tem cabimento. Um dos pontos principais do projeto é o fundo eleitoral, criado para financiar as campanhas depois que as doações de empresas foram proibidas. O texto aprovado e encaminhado para a sanção do presidente não define o valor do fundo para o ano que vem, quando haverá eleição de prefeitos e vereadores. Os líderes dos partidos chegaram a anunciar um acordo para manter o valor da eleição passada,
1 bilhão e 700 milhões de reais. Só que é a Comissão de Orçamento que vai fixar o valor. Na votação de ontem, deputados não estabeleceram também o teto de gastos para as campanhas municipais. A indefinição sobre o valor do teto de gastos preocupa a Justiça Eleitoral. A presidente do TSE, ministra Rosa Weber, alertou hoje os presidentes da Câmara e do Senado. Em 2 ofícios, a ministra demonstrou preocupação com a falta de regulamentação sobre o limite de gastos para as campanhas municipais. O Congresso tem até o dia 4 de outubro para estabelecer um teto para os candidatos do ano que vem. Se isso não ocorrer, dependeria de uma eventual resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Este ex-ministro do TSE afirma que a falta de um limite para os gastos beneficia candidatos mais ricos. Nós vamos para uma eleição sem que se tenha a regra principal, que é a igualdade entre os candidatos, ou seja, estabelecer um valor único para que todos possam gastar somente até aquele valor. Ao mesmo tempo, se permite que o candidato rico possa utilizar toda a sua fortuna para bancar sem limites a sua candidatura, me parece que é um quadro que deve ser examinado com preocupação. A Polícia Federal fez buscas em endereços ligados ao senador e líder do governo Fernando Bezerra Coelho, do MDB, inclusive nos gabinetes dele e do filho, o deputado Fernando Coelho Filho. Os policiais chegaram cedo ao Senado. Fizeram buscas no gabinete do líder do governo Bolsonaro, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB. Na Câmara, o alvo foi o filho dele, Fernando Coelho Filho, do Democratas. A Polícia Federal apreendeu documentos e arquivos digitais no gabinete do deputado. Os policiais também estiveram em endereços do senador e do deputado em Brasília e cumpriram 52 mandados de busca e apreensão em Brasília, no Recife e em Petrolina, em Pernambuco, além de João Pessoa, na Paraíba. O senador e o deputado são suspeitos de receber 5,5 milhões de empreiteiras entre 2012 e 2014. Delatores afirmaram que faziam empréstimos aos dois, mas quem quitava os valores eram construtoras. Uma triangulação para esconder o suborno das empreiteiras, que tinham interesse em obras sob influência dos dois políticos. Entre elas, a transposição do Rio São Francisco, custeada pelo Ministério da Integração, na época comandado por Fernando Bezerra Coelho, no governo Dilma Rousseff. Um dos indícios é uma gravação feita pelo delator João Lira, que é um empresário de Pernambuco que é investigado por usar empresas de fachada para operacionalizar repasses de propina. Ele relatou que pagou R$ 1.700.000 a Fernando Bezerra Coelho e que receberia esse dinheiro de volta da OAS, o que acabou não acontecendo. Para conseguir o dinheiro, João Lira gravou uma reunião com o auxiliar do senador em fevereiro de 2017. E segundo as investigações, nesse diálogo gravado, João Lira cobrou o dinheiro e também uma possível taxa de juros da propina. A operação de hoje foi autorizada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Na decisão, ele diz que há indícios, portanto, de que ainda em 2017, o sistema de repasses de valores indevidos continuava, mesmo após a menção ao nome do senador na Operação Lava Jato. Fernando Bezerra Coelho é alvo de um inquérito no Supremo e mais 5 investigações enviadas a instâncias inferiores. Dessas 5, 2 relacionadas à Lava Jato. A então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, discordou da necessidade de fazer buscas em endereços do líder do governo. Disse que não há indícios de que ele registrasse os atos praticados, pois, ao contrário, adotou todas as medidas para manter-se longe deles, de modo que a medida invasiva terá pouca utilidade prática. Apesar da discordância do Ministério Público, o ministro Luiz Roberto Barroso determinou as buscas. Ele argumentou que Fernando Bezerra de Souza Coelho e Fernando Bezerra de Souza Coelho Filho são tidos como os beneficiários primários das vantagens indevidas pagas pelas empreiteiras, de modo que se faz necessária a realização de buscas e apreensões em seus endereços, para a comprovação dessas suspeitas. E complementou: o argumento da Procuradoria-Geral da República contra a realização de busca em endereços de Fernando Bezerra de Souza Coelho não é convincente. Na criminalidade organizada econômica, porém, o natural é que todos os envolvidos
tentem ocultar provas e não evitar deixar registros de seus atos. A medida cautelar serve justamente para tentar encontrar documentos mantidos sigilosamente, longe dos olhos do público e das autoridades de investigação. Depois da ação da Polícia Federal, o senador colocou o cargo de líder do governo à disposição do presidente Bolsonaro. Eu já conversei pela manhã com o presidente Davi Alcolumbre e conversei com o ministro da Casa Civil da Presidência da República, o ministro Onyx. E tomei a iniciativa de colocar à disposição o cargo de líder do governo para que o governo possa, ao longo dos próximos dias, fazer uma avaliação se não seria o momento de proceder a uma nova escolha ou não. O presidente Jair Bolsonaro está avaliando se mantém o senador como líder do governo e já conversou sobre isso por telefone com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas, para avaliar as consequências da busca no ambiente político. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM, afirmou que a medida decretada pelo ministro Barroso se deu contra a manifestação da PGR e que mostrou-se desnecessária porque os fatos investigados, segundo ele, ocorreram entre 2012 e 2014. O senador afirmou ainda que a decisão é contraditória porque o ministro Barroso conduziu o entendimento de que o STF não teria competência para processar e julgar fatos não relacionados ao exercício do mandato. Disse que a decisão deveria ter sido apreciada pelo plenário do Supremo e que irá apresentar um recurso contra a decisão. O ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que a decisão de buscas no Congresso foi puramente técnica e republicana, baseada em relevante quantidade de indícios de prática de delitos. O ministro afirmou ainda que não envolveu pré-julgamentos e que os indícios se referem ao período em que o senador e o deputado exerciam essas funções e, portanto, estão relacionados ao exercício do cargo. O ministro disse ainda que investigação com supervisão do Supremo é cumprimento da Constituição e que não fere a separação de poderes. A defesa do senador Fernando Bezerra Coelho e do deputado Fernando Bezerra Coelho Filho disse que não teve acesso aos autos, mas somente à manifestação do ministro Luiz Roberto Barroso e que causou estranheza a decisão do ministro, que contrariou a orientação da Procuradoria-Geral da República. O grupo de trabalho da Câmara decidiu incluir no pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, a criação do juiz de garantias, que vai ficar responsável pelo acompanhamento do processo. Os trabalhos do grupo foram prorrogados até o dia 12 de outubro. Os deputados votaram 8 a favor e 1 contra e aprovaram a criação do chamado juiz de garantias. Se a proposta se tornar lei, haverá então um juiz para tomar as decisões durante o processo, como determinar prisões provisórias ou quebra de sigilo, e outro juiz para julgar o caso no final, o que garantiria, segundo os deputados, o controle da legalidade da investigação criminal. A proposta foi dos deputados Margarete Coelho, do Progressistas, e Paulo Teixeira, do PT, um acréscimo ao pacote, que já foi bastante desidratado desde que o grupo de trabalho foi criado. Ontem, numa reunião sem votação nominal, quando não é possível saber como cada deputado votou, os deputados excluíram vários pontos, como a previsão de que investigadores possam colocar câmeras em locais públicos, sem autorização prévia da Justiça. A proibição de que condenados por organização criminosa, como facções do crime organizado, tenham direito à progressão de pena, caso o vínculo com o grupo permaneça na cadeia. A previsão de que as visitas de advogados a presos em penitenciárias de segurança máxima só aconteceriam mediante agendamento prévio com a direção da unidade. E a possibilidade da Justiça poder autorizar a gravação de conversas entre presos e advogados. Outros artigos foram modificados, retirando pontos defendidos pelo ministro Moro. O projeto original permitia que tanto a defesa quanto a acusação usassem conversas gravadas por um interlocutor, sem autorização do Ministério Público ou da Polícia. O grupo de trabalho deixou apenas a possibilidade de uso dessas provas pela defesa.
Outra mudança foi na implantação das escutas em caso de operações policiais disfarçadas. Os deputados fizeram uma ressalva. Elas não vão poder acontecer à noite se o local da instalação for a casa do investigado. Em agosto, os deputados já tinham retirado do projeto a instituição do plea bargain, que é uma espécie de acordo feito depois da apresentação da denúncia, em que o acusado confessa os crimes em troca de uma pena menor. E em julho, o grupo de trabalho já havia excluído a previsão de prisão após condenação em segunda instância. A proposta estava no projeto original do ministro Moro e também no pacote do ministro do STF, Alexandre de Moraes, encaminhado ao Congresso quando ele era ministro da Justiça. O ministro Sérgio Moro sempre defendeu a prisão em segunda instância, até, segundo ele, para botar na lei uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Desde 2016, pelo menos em 4 ocasiões, o plenário do Supremo decidiu que é possível começar a cumprir pena após a confirmação da punição pela segunda instância da Justiça. O Supremo ainda terá que se manifestar definitivamente sobre o tema, mas esse é o entendimento em vigor no momento. Em nota, o ministro Sérgio Moro afirmou que respeita o trabalho do Congresso e está confiante de que pontos retirados ainda podem voltar ao pacote nas discussões nas comissões e no plenário. A deputada Carla Zambelli, do PSL, mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro, criticou o grupo de trabalho e disse que vai deixá-lo. Tentar desconfigurar o pacote anticrime como vem acontecendo é só um desrespeito com toda essa população que vem no anseio de pedir, pelo amor de Deus, façam alguma coisa contra a criminalidade, contra a organização, os crimes organizados, a corrupção e etc. que vem acontecendo no Brasil. O relator, deputado Capitão Augusto, do PL, também criticou o trabalho da comissão. O que nós esperávamos, o que nós apostávamos, era um endurecimento maior da legislação penal, em especial no combate à corrupção, crimes violentos e às facções criminosas. Infelizmente, o que está sendo aprovado no grupo de trabalho não endurece o suficiente para que a gente colha bons frutos na redução da criminalidade. A polícia identificou o assassino de uma menina de 9 anos, 11 anos depois do crime, em Curitiba. Carlos Eduardo dos Santos está preso em Sorocaba desde 2016 por outros crimes, como estelionato, roubo e violência sexual. As polícias de São Paulo e do Paraná chegaram até o criminoso porque o DNA dele foi incluído recentemente no Banco Nacional de Perfis Genéticos. Os peritos cruzaram as informações dessa base de dados com o material coletado no dia do crime, quase 11 anos atrás. Para a polícia, o caso está com 100% de solução, não importando o que ele vai falar. Ele pode nos ajudar contando detalhes de como aconteceu e aonde aconteceu, mas se ele também resolver não falar nada, o caso está solucionado com 100% de certeza. Raquel Genofre tinha 9 anos quando desapareceu depois de sair da escola em novembro de 2008. O corpo dela foi encontrado dentro de uma mala na rodoviária da cidade com sinais de violência e estrangulamento. Segundo a polícia, Carlos Eduardo morava a menos de 1 quilômetro da escola de Raquel. Por um lado é um alívio, que é uma etapa vencida, mas agora a gente precisa ver a justiça sendo feita, os crimes sendo pagos, enfim, ainda tem muita informação para a gente processar, está bem difícil ainda. A Polícia Federal prendeu mais 2 suspeitos de invadir celulares de autoridades dos 3 poderes, inclusive o telefone do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Um dos suspeitos é Luiz Molição, que foi preso em Sertãozinho, no interior de São Paulo, e trazido para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A PF prendeu em Brasília o programador Tiago Eliezer Martins dos Santos. As prisões são temporárias e valem por 5 dias. 30 policiais cumpriram ainda mandados de busca e apreensão em Brasília, Sertãozinho e em São Paulo. Esta é a segunda fase da Operação Spoofing, que investiga quem invadiu o celular do ministro Sérgio Moro e de outras autoridades. O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara da Justiça Federal de Brasília, autorizou as medidas. E os detalhes do inquérito estão sob sigilo. A primeira etapa da operação prendeu 4 suspeitos em julho. Apontado como líder da invasão, Walter Delgatti Neto, conhecido como Vermelho, admitiu em depoimentos que invadiu os celulares e repassou as informações ao site The Intercept Brasil, sem cobrar.
A Polícia Federal deve concluir o inquérito em outubro. No fim da investigação, os suspeitos que continuam presos em Brasília podem responder por organização criminosa, invasão de dispositivo eletrônico e interceptação telefônica. O relator da reforma da Previdência no Senado, Tasso Gereissati, leu hoje o parecer final dele sobre a proposta na Comissão de Constituição e Justiça. O senador Tasso Gereissati, do PSDB, aceitou apenas uma das 78 emendas apresentadas pelos senadores. Uma emenda do senador Rodrigo Pacheco, do DEM, que trata do valor médio do cálculo da gratificação por desempenho na aposentadoria de servidores públicos contratados até 2003. Um caso que beneficia poucos funcionários do governo federal e que, segundo o relator, não muda a economia prevista, que é de 876 bilhões de reais para os próximos 10 anos. 57 bilhões de reais a menos que a economia prevista na proposta original enviada pelo governo e aprovada na Câmara. Mas Tasso prevê na chamada PEC paralela receita extra de 126 bilhões de reais, com a cobrança de previdência de entidades filantrópicas, de educação e saúde, de empresas do Simples Nacional e ligadas ao agronegócio. E 350 bilhões de reais que seriam economizados com a extensão das regras da reforma aos servidores públicos de estados e municípios. A PEC paralela também está sendo usada para tornar mais brandas mudanças nas regras de aposentadoria, para garantir que pensão por morte não poderá ser inferior a um salário mínimo, valor maior na pensão por morte para famílias com crianças e adolescentes, regra mais benéfica de aposentadoria para trabalhadores expostos a agentes nocivos como mineradores. O calendário prevê votar a PEC principal na Comissão de Constituição e Justiça na próxima terça-feira. Os brasileiros aguardam a votação de uma matéria que vai poder fazer o ajuste nas contas de um Estado que não tem capacidade de investimento. Infelizmente, se essa conta não fechar, nós estaremos prejudicando as futuras gerações e seremos cobrados por isso. Depois, a proposta terá que passar por mais 2 votações no plenário do Senado. A previsão é concluir o processo até o dia 10 de outubro e promulgar a emenda com a entrada em vigor de várias regras da reforma. Já a PEC paralela vai passar por um debate mais longo aqui no Senado. Primeiro, a proposta terá que ser discutida em detalhes na CCJ, antes de seguir para o plenário. Ainda assim, a previsão é que ela seja aprovada com urgência e siga para a Câmara dos Deputados em novembro, onde também terá que passar pelo processo de discussão e votação. A seguir, a oferta de vagas no ensino superior à distância ultrapassa a de cursos presenciais. E cai o número de acidentes e mortes nas rodovias federais do Brasil. Donos de postos de combustíveis aguardam a chegada de novos estoques para definir os preços da gasolina e do diesel após o aumento anunciado ontem pela Petrobras. O reajuste nas refinarias passou a valer hoje. Enquanto o aumento da gasolina não chega aos postos, é hora de encher o tanque. Enchi. Agora vamos ver quando vai encher de novo. Andar menos de carro, só quando é realmente estritamente necessário. O consumo de gasolina no país é o menor desde 2012. Se a gente fizer uma comparação entre janeiro e julho deste ano com o mesmo período do ano passado, a queda é de 4,5%. E olha que o preço da gasolina vinha caindo desde junho. Apesar desta queda nas vendas da gasolina, o consumo de combustíveis de forma geral no Brasil voltou a crescer. Neste ano, o aumento foi de quase 4%. Este impulso veio principalmente do etanol, o maior concorrente da gasolina. As vendas bateram recorde, alta de 30% em relação a 2018. Eu acredito que, uma vez que o etanol continue sendo mais vantajoso, ele vai continuar crescendo. A frota de carro flex é uma frota muito grande e permite que o consumidor possa escolher o produto que melhor cabe no seu bolso. Para quem abastece com gasolina, é claro que vai haver um comprometimento um pouco maior do orçamento com essa despesa. Mas não quer dizer que essa situação seja permanente. O preço da gasolina está atrelado ao mercado internacional do petróleo. E o preço do barril ainda está bem acima da cotação da última sexta-feira, antes dos ataques nas refinarias da Arábia Saudita.
Nós estamos num momento de volatilidade. Bom, significa que o preço pode subir mais ou pode cair com uma certa velocidade. Num cenário que o preço volte a cair, né, pode haver espaço para a Petrobras, mantendo a política de alinhamento, né? Esse alinhamento vale para os dois lados, né? Para subir ou para cair. Deveria ser assim. Um levantamento da Confederação Nacional dos Transportes aponta que o número de acidentes e mortes nas rodovias federais caiu no ano passado, mas os dados ainda são estarrecedores. Repare na imprudência desse motociclista. Ele cruza a rodovia em um trecho proibido. Olha onde foi parar essa carreta cheia de óleo vegetal. Apesar do susto, ninguém se feriu. E o pedestre correndo riscos caminhando tranquilamente numa rodovia movimentada de Minas. 69 mil acidentes foram registrados nas rodovias federais do Brasil no ano passado. Houve uma redução em relação ao ano anterior. As mortes também diminuíram, mas muita gente ainda perde a vida nas estradas. Mais de 5 mil pessoas no ano passado. Os dados são da Confederação Nacional do Transporte. O maior número de vítimas foi registrado na BR-116, que começa no sul do país, passa por Minas Gerais e vai até o Ceará. Esses números divulgados hoje assustam. Em todo o Brasil, no ano passado, morreram por dia nas rodovias federais 14 pessoas. E Minas Gerais é o campeão dessa estatística muito triste. Aqui no estado, há mais mortes e acidentes nas rodovias do que nas regiões Norte e Centro-Oeste. Minas Gerais, que tem a maior malha viária do país, registrou 693 mortes em rodovias federais, 13% do total. A BR-381 está entre as 5 mais perigosas do Brasil. 3 pessoas morreram na batida entre um carro, uma moto e um caminhão ontem, no trecho da BR em Bom Jesus, no Amparo. Os estados do Paraná e da Bahia vêm em seguida em número de mortes. A colisão é o acidente mais comum, 60%. Depois vem a saída de pista e o tombamento. Está sempre obedecendo a sinalização por causa que ocorre acidente, mas é isso também, a prudência, né? A colisão frontal ela acontece basicamente quando a gente tem ultrapassagem em local sem visibilidade ou em saídas de pistas em curva que você choca com o veículo do outro lado. Então é o desrespeito. O ser humano não deve pagar com a sua vida pelo erro. Então a gente tem que ter rodovias que perdoam ou até que evitem que o ser humano cometa um equívoco no trânsito. Eu encontrei o Fábio com um carro lotado depois de ter levado o sobrinho e o filho no médico em Belo Horizonte. Seriam mais 4 horas na estrada de volta para casa. Mais atento, mais ligado, né? Ser mais prudente, né? Pela primeira vez, o número de vagas oferecidas no ensino superior à distância superou o de vagas para a sala de aula. Isso ocorreu no ano passado e a informação está no censo divulgado agora pelo Ministério da Educação. São quase 8,5 milhões de alunos matriculados no ensino superior, um aumento de quase 2% em relação ao censo de 2017. A grande maioria, 75%, está em instituições particulares e 24% em universidades públicas. 3 em cada 4 estudantes ainda preferem a sala de aula. Mas, pela primeira vez, a oferta de vagas no ensino superior à distância superou o número de vagas presenciais. Foram 7 milhões de vagas remotas e 6 milhões em sala de aula. O censo confirmou uma tendência de crescimento da educação à distância no país. Se não fosse assim, Érica diz que não poderia cursar pedagogia. Casada, mãe de 2 filhos pequenos, trabalha durante o dia e estuda até a madrugada. Cansativo, exaustivo, mas a cada resultado, a cada conhecimento adquirido, eu percebo que vale a pena. Porque eu tenho melhorado muito como pessoa, como profissional e estou muito feliz. Mesmo com essas novas oportunidades de ensino, um outro dado do censo preocupa: a evasão escolar. Apenas metade dos alunos que ingressam no ensino superior consegue levar o curso até o fim e sair com um diploma. O ministro da Educação disse que a evasão revela a falta de eficiência no uso do dinheiro investido hoje. Se a gente reduzisse significativamente essa ineficiência, a gente conseguiria dobrar
um número de pessoas com ensino superior completo no Brasil, utilizando os mesmos recursos atualmente disponíveis. Essa educadora diz que a qualidade do ensino continua sendo determinante para evitar a evasão. Se esses alunos começarem a reprovar muito em determinadas disciplinas, a tendência é que ele abandone. Então, a gente precisa garantir condições nessas universidades de qualidade da educação oferecida para que a gente evite a evasão. A seguir, a prisão do miliciano que vendeu apartamentos em prédios que desabaram no Rio. E os novos focos de incêndio em Minas e em Goiás. A polícia prendeu o homem apontado como um dos principais integrantes da milícia responsável por construir os prédios que desabaram na Muzema, no Rio de Janeiro. 24 pessoas morreram na tragédia. Aconteceu em abril. José Bezerra de Lira, conhecido como Zé do Rolo, estava escondido em Afogados da Engazeira, no sertão de Pernambuco. A polícia prendeu com ele 2 espingardas. Outros 2 acusados já estavam presos. Os 3 respondem por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Em Goiás, o fogo fechou uma estrada e chegou perto de uma usina de álcool em Goiatuba, centro-oeste do estado. Os funcionários tiveram que sair às pressas. Em Cristalina, as aulas foram suspensas por causa da fumaça densa nessa escola pública. As chamas também se espalharam rapidamente pelo canavial seco, em Santa Helena de Goiás. Nesta fazenda aí, ó, não deu tempo de salvar as máquinas agrícolas. Essa família que você vai ver agora, de Emas, conseguiu escapar da queimada. As queimadas também se espalham por Minas Gerais. O estado já registra quase 3.000 focos este mês, mais do que o dobro que aconteceu em agosto. Na Serra da Moeda, bombeiros tentam acabar com o fogo desde segunda-feira. A companhia de saneamento interrompeu o abastecimento de dezenas de bairros da capital e pediu que a população economize água. Em Sabará, uma fumaça densa cobriu o centro histórico. Vamos saber então como é que fica o tempo nesta sexta-feira. Boa noite, Eliana Marques. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Pois é, a semana está terminando bem quente, com 40 graus lá em Palmas, também em Cuiabá, 39 graus em Goiânia, 38 em Teresina e também no Rio de Janeiro. O Rio não deve atingir os 40 graus que eu falei ontem, porque a previsão agora é de chuva. Ela pode vir nesta noite no Grande Rio, também na região da Costa Verde e amanhã à noite também. Enquanto faz esse calorão aqui, o sul destoa com máximas entre 21 e 18 graus. E amanhece gelado, com 11 graus lá em Curitiba e 13 em Porto Alegre. O que vai trazer o ar frio é uma alta pressão que também empurra a umidade do mar para outras regiões do sul e sudeste. Tem ainda uma frente fria em alto mar, uma baixa pressão e tudo isso aqui reforça as instabilidades no leste de Santa Catarina e do Paraná entre tarde e noite, inclusive nas capitais, na região de Joinville e também no Vale do Itajaí. As mesmas instabilidades que provocam os temporais no sul aceleram os ventos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Na capital paulista, máxima de 36 graus amanhã, pode ser a tarde mais quente da história no mês de setembro. Tem previsão de pancadas de chuva a partir da tarde, como hoje. As instabilidades avançaram do Paraná e choveu, o que não estava previsto até a metade do dia. No Rio, calor e chuva, já falei, né? Belo Horizonte e Vitória com tempo firme e Brasília pode superar a temperatura de hoje, que até agora foi a maior do ano. Rodrigo, hoje fez 34 e amanhã 35 de máxima lá em Brasília. A gente fica pensando só como é que vai ser esse tal do verão que vai chegar lá na frente ainda. Pelo menos a chuvinha de amanhã vai aliviar o calor no Rio amanhã. Mas conta pra gente das outras regiões para amanhã. Pois é, continua quente, continua também seco em todo o estado de Goiás, no Tocantins, em grande parte aqui do Nordeste, tudo sem chuva. Essa chuva aí volta ao centro-sul do Rio, pega parte da zona da Mata Mineira, sul de Minas, extremo norte de São Paulo, amanhã à noite. Mais cedo, as pancadas de chuva podem atingir outros pontos do interior paulista, aqui, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e parte da região norte. Uma chuva mais fraca no litoral leste nordestino, no litoral norte não. Em Salvador, tempo firme também. E na Amazônia, Rio Branco
México é a capital com maior volume de chuva. No geral, vai chover pouco. Essa irregularidade explica o alto risco de fogo em quase todo o país, o que só deve começar a mudar, Rodrigo e Renata, segundo os meteorologistas, em meados de outubro. Bom, até lá, lamentavelmente, a gente vem relatando aqui, né? Incêndios dia a dia. Obrigado, viu? Infelizmente. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. A Marinha dos Estados Unidos confirmou a autenticidade de 3 vídeos que circulam na internet e mostram objetos popularmente conhecidos como OVNIs. As imagens secretas que começaram a vazar em 2017 mostram pilotos da Marinha confusos diante dos objetos voadores. A Marinha declarou que os chama oficialmente de fenômenos aéreos não identificados e que incentiva os pilotos a relatar esses incidentes porque eles são uma ameaça à segurança das operações. Veja essa então agora, uma equipe de bombeiros e mais um veterinário foram chamados depois que moradores de uma cidadezinha do norte da França avistaram o que chamaram de um gato muito grande. O gato era, na realidade, uma pantera negra. Nas fotos tiradas pelos brigadistas, a pantera aparece bem à vontade aí, ó, nos telhados dos prédios. Os bombeiros conseguiram capturar o animal, que recebeu um dardo anestésico para dormir. Ninguém soube dizer de onde veio a tal pantera. Já pensou um gato desse na janela, hein? A seguir, a OCDE diz que a economia mundial deve ter o pior desempenho desde a crise de 2008. E morre o ex-ditador da Tunísia deposto na revolução que inspirou a Primavera Árabe. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico reduziu as previsões de crescimento das maiores economias mundiais para este ano e para o ano que vem. E alertou que os índices devem ser os menores desde a crise financeira de 2008. A guerra comercial entre Estados Unidos e China faz o mundo de refém. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico fala numa incerteza geral. As duas maiores economias devem crescer menos e arrastam outros países. A OCDE cortou as previsões para quase todas as economias pesquisadas. O Centro de Estudos explica que os empresários precisam de um ambiente mais previsível para investir e criar empregos. A proposta da OCDE é que todos baixem as armas, um esforço coletivo para interromper as tarifas e subsídios que distorcem o comércio mundial. A OCDE afirma que só a transparência e o respeito às regras comerciais é que encerrariam os ventos contrários à economia global, mas não todos. O Brexit é outra fonte de incerteza. E se o Reino Unido sair da União Europeia sem acordo, a expectativa é de recessão por aqui. Agora, a União Europeia não seria poupada de impactos negativos. A OCDE elogiou as ações de bancos centrais ao afrouxarem a política monetária, estimulando o crescimento. Para combater a desaceleração econômica, o Centro de Estudos recomenda estímulo fiscal, até onde o bolso permitir. No Brasil, as contas públicas preocupam. A OCDE chamou a reforma da Previdência de ambiciosa, mas tem dúvida se pontos importantes saem do papel. Se forem aprovados, a previsão é de queda do desemprego e aquecimento da economia. Mas para esse ano e para o próximo, o Brasil deve crescer menos que o esperado. A economia brasileira está vulnerável à guerra comercial entre China e Estados Unidos. Os dois são os principais parceiros comerciais. O Brasil fica no meio do fogo cruzado. O chanceler do Irã disse hoje que um ataque contra o país resultaria numa guerra total. Mohammad Zarif ressaltou que o Irã não quer um confronto militar, que está disposto a dialogar com os países rivais da região, mas não com os Estados Unidos. E voltou a negar envolvimento no ataque contra instalações de petróleo na Arábia Saudita. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, disse que os Estados Unidos querem uma solução pacífica, mas que está muito claro que o Irã é o responsável. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, convidou o adversário dele, o ex-general Benny Gantz, para formar uma aliança de governo depois que a eleição em Israel terminou praticamente empatada. Gantz rejeitou a proposta e afirmou que quer ele mesmo o cargo de primeiro-ministro. O partido que ele lidera, o Azul e Branco, de centro, obteve 33 cadeiras no parlamento, uma a mais que o Likud, partido de direita de Netanyahu. Números distantes de conquistar a maioria de 61 necessária para governar.
Morreu hoje, aos 83 anos, o ex-ditador da Tunísia, Ben Ali, que esteve no poder por mais de 2 décadas. Ben Ali estava exilado na Arábia Saudita desde janeiro de 2011. Ele foi deposto durante uma revolta popular que explodiu na Tunísia e que acabaria servindo de inspiração para a Primavera Árabe. No ano passado, chegou a ser julgado à revelia e condenado à prisão perpétua por homicídio, abuso de poder e desvio de dinheiro público. A seguir, o Grupo Globo é finalista em 3 categorias do Prêmio Emmy Internacional de Entretenimento. E o Atlético Paranaense comemora o título na Copa do Brasil. Um esclarecimento. Há pouco, na reportagem sobre as regras eleitorais, nós dissemos que 6 bancadas votaram inteiramente contra os pontos polêmicos. Faltou citar a Rede e o PMN, que também votaram contra. Foram anunciados hoje os indicados ao Prêmio Emmy Internacional de Entretenimento, considerado o Oscar da televisão. O Grupo Globo concorre em 3 categorias. Na categoria minissérie, a TV Globo é representada pela minissérie Se Eu Fechar os Olhos Agora, escrita por Ricardo Linhares, inspirada no livro de Ednei Silvestre e com direção artística de Carlos Manga Júnior. Uma Aparecida deixou a avó nesse desamparo. Tudo bem? Marjorie este ano foi indicada na categoria de Melhor Atriz pelo papel da Doutora Carolina na 2ª temporada da série Sob Pressão. Com direção artística de Andrusha Waddington e direção de Andrusha e Mini Kert, a série é uma coprodução da TV Globo com a Conspiração Filmes. Respira fundo pra mim. Foi acorrentado com um bicho, então? E o Canal Futura, da Fundação Roberto Marinho, concorre na categoria documentário com A Primeira Pedra, uma parceria com a produtora Couro de Rato. O documentário, dirigido por Vladimir Seixas, mostra casos de linchamento e o aumento da violência no Brasil. Os vencedores serão anunciados numa cerimônia de gala em Nova York no dia 25 de novembro. Ao todo, o Grupo Globo tem 17 prêmios Emmy. O mais recente foi em abril deste ano, com Malhação, Viva a Diferença, que ganhou o Emmy Internacional Kids na categoria Séries. O Atlético Paranaense é o campeão da Copa do Brasil. Um título que reforça o crescimento do clube, hoje um dos protagonistas do futebol brasileiro. A torcida do Atlético Paranaense coloriu as ruas de Curitiba. Recepção para os campeões da Copa do Brasil, que desfilaram do aeroporto até a Arena da Baixada. O Atlético com certeza está entre os 13 maiores do Brasil e pode esperar. Ano que vem, Libertadores é nossa. O torcedor atleticano tem comemorado bastante. Nos últimos anos, viu o time crescer no cenário nacional. Desde que a Arena da Baixada foi reinaugurada 20 anos atrás, conquistou títulos importantes. Campeão brasileiro em 2001, da Sul-Americana em 2018 e agora da Copa do Brasil. A gente está fazendo este clube grande de verdade, merece ser respeitado, nossa torcida merece comemorar como está comemorando. Tiramos aí o Grêmio, o Flamengo, agora o Inter, são 3 equipes dificílima, com jogadores de seleção. No Beira-Rio, a festa começou com um gol de Citadini. Ficou engasgada com o empate de Nico Lopes. E explodiu de vez com uma jogada sensacional. De costas e marcado por 2 jogadores, Marcelo Cirino improvisou de letra. Passou a bola entre as pernas de Edenilson. Deu um corte em Rodrigo Lindoso e deu o passe para o Rony marcar o gol do título. Sabe de quem? Rony! Um drible que vai ficar marcado na história do futebol brasileiro e também na pele do torcedor. O Edgar não perdeu tempo e fez uma tatuagem do lance. Caneta, passe, gol do Rony. Valeu, Marcelo. Fala, Edgar, muito obrigado por eternizar esse lance aí, um lance que vai ficar marcado para mim e tenho certeza que vai ficar marcado para todos os torcedores do Atlético. Muito obrigado. Um título e um drible com a marca desse Atlético que se agigantou no Beira-Rio. O Jornal da Globo é depois da série The Good Doctor, O Bom Doutor. Boa noite. Uma boa noite para você, até amanhã.